não bate o estado onde Paulo estava e essa alegria dele. Não bate porque Paulo, como a gente viu no videozinho, ele estava preso e tinha acabado de ser juntou-se homens, né, e espancaram Paulo. E ele, mesmo acorrentado a um soldado, né, e ele fala assim, e deixa claro para a gente, que mesmo acorrentado, ele não estava triste, porque mesmo acorrentado a uma pessoa, ele estava vendo ali uma possibilidade de falar as boas novas para aquela pessoa. E ele estava mais feliz ainda, porque quem sabe que como funciona militar, militar não trabalha de forma administrativa, né? De segunda a sexta ele teria contato com a mesma pessoa, não. Era por plantões, como era a vigilância constante, então ele tinha esse acesso a mais soldados e assim ele ia falando de Cristo e ia evangelizando todo aquele batalhão que estava ali, né, para preservar a sua guarda ou preservar ele preso. E fica claro que logo no início do texto, né? Todas as vezes que eu penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois vocês são meus cooperadores. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa dela e na confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Essa frase está exatamente igual lá em Efésios e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiro, importante, para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia de Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça e que por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem me ajudado a propagar as boas novas. Como alguém preso está havendo sucesso em propagar as boas novas, alguém que vivia viajando. Nós estamos acompanhando aqui 17 anos de Paulo rodando. É claro que ele ficou aquele tempo lá em Tarso, né? No banco, mas nós estamos vendo um cara que está toda hora subindo e descendo, passou 3 anos em Efésios, ficou 1 ano e meio em Corintos e está rodando ali, tinha um desejo de ir para a Espanha, que era considerado o confim da terra naquele momento, tinha um desejo de ir para a Ásia, por 2 vezes Deus não deixou para a Ásia, mudou os planos dele e levou ele para a Macedônia, né? E como o videozinho trouxe, e pode trazer uma confusão mental para nós, aqui não estamos mais falando daquela região de Jerusalém ali, da Síria, estamos falando da parte da Europa já, estamos falando da Grécia ali, a parte da próximo a Roma, em que quem tem a noção geográfica, e se depois eu puder colocar, é muito similar com a parte da Itália, né? Que são duas pernas assim que desce da Europa, 2 trechos de faixa de terra, e ele está nessa região que muito influenciada pela cultura grega, muito influenciada agora pela cultura romana, né? Que coloca esse orgulho por trazer e por ser uma colônia de férias, um lugar de veraneio para os soldados romanos. Ele diz aqui: pois todos aqui, nesta prisão, incluindo toda a guarda do palácio, sabem o motivo por que estou preso. Estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Nós lemos sobre isso lá em Atos, se não me engano, Atos 16, que a gente vê uma situação dessa da prisão, em que eles cantavam, louvavam a noite inteira, e isso ia convertendo toda aquela guarda. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de forma boa. Estes que pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas, entendem, no entanto, que anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com objetivos escusos, objetivos alheios,
objetivos focados apenas em aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Nada disso importa. Seja as motivações daqueles que fazem de forma falsa ou daqueles que fazem de forma verdadeira. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso por si só já me alegra. Continuarei a me alegrar, pois sei que suas orações e o auxílio de vocês, além do Espírito Santo, está e resultará na minha libertação. Quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que tem feito em seu intermédio, pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem como elas ainda não terminaram. Portanto, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas se preocupe também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. E aí ele traz um versículo. Embora sendo Deus, Cristo não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devemos apegar. Cristo, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto, da mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo dela, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Quando estava aí, meus amados, você sempre seguiu minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhe com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. E aqui é um ponto, gente, que a gente não pode deixar de falar de Paulo. Paulo não queria concentração em sua pessoa. Paulo não queria a posse emocional, a dependência física e espiritual daqueles que assim o seguiam. Nós vamos ver a necessidade de Paulo ter discípulos e aqueles que pudessem conduzir a obra além dele e na sua ausência. E percebemos muitas vezes homens utilizando desse poder e da permissão dos seus fiéis, dos seus rebanhos, para exercer atividades e muitas vezes de forma egoísta, né? Refutar isso que Paulo está trazendo aqui em Filipenses. Paulo está dizendo aqui que está alegre pela independência deles e por eles continuarem, mesmo à distância, à sua distância, não à sua sombra, não sob a sua cobertura espiritual. Eles estão conseguindo viver e trabalhando com afinco, obedecendo a Deus com reverência e amor. E ele fala, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Paulo está dizendo aqui de quem é que deve ser dado reverência, não ao homem na terra, mas a Deus. Não reverenciar o homem na terra, mas a Deus, pois Deus é que age em vocês. Deus é quem lhe dá o desejo. Deus é quem lhe dá o poder de realizarem tudo aquilo que é do agrado de Deus. Filipenses 4, 2, 13. Façam tudo sem queixas, sem discussões. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e não trabalhei inutilmente. Contudo, alegrarei-me mesmo se perder a vida, entregando a minha vida a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus, e quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Ele apresenta dois discípulos, né? Timóteo, que nós vamos ler segunda, e Epafrodito, foi aquele que trouxe as informações e mensagens de lá de Filipenses. E ele continua no capítulo 3 dizendo: eu, Paulo, sou romano. Eu, Paulo, estudei a lei. Eu, Paulo, segui a lei cegamente. Eu, Paulo, e vou voltar ao texto,
era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso a essa lei que persegui, matei todos aqueles que estavam contrários à lei. E quando a justiça cumpria a lei, e quando isso achava ser justo, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considera significantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Por causa dele, deixei de lado todas as outras coisas. Status sociais, muitas vezes, posição, lugar de fala, recursos, benefícios materiais, a razão em discussões. Ele disse que, por causa de Deus, isso para ele nada vale. É pior do que lixo. De que adianta você vencer debates e você não conseguir evangelizar o irmão ou pregar a palavra? De que adianta você estar num lugar como na prisão e não exercer o que Deus te colocou? E aí o autor ele traz uma provocação. Um homem pode ser o verdadeiro santo numa fábrica ou num mosteiro. Há tanta necessidade dele no primeiro lugar como no segundo. E Paulo trazendo reflexão para nós. É importante realmente todo esse aplauso, todo esse like, todo esse reconhecimento? É importante realmente você se embebedar nesse orgulho? É importante? Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que ressuscitou. Quero sofrer com Cristo, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está à minha frente. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar com essas coisas. Se discordamos em algum ponto, confio que Deus, no futuro, esclarecerá a nós. Contudo, não devemos nos afastar por causa de dúvidas ou queixas, mas sim prosseguir de forma coerente com tudo que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aquele que segue por nosso exemplo, pois ele lhes disse, muitas vezes, e eu digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo Jesus. E aqui é Paulo alertando para termos cuidados daqueles que pregam e agem de forma diferente. E Paulo aqui diz com lágrimas nos olhos isso. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Vocês vão entender, quando estiverem discussões na nossa própria igreja, em pregações que somente levam para o lado financeiro, material, prosperidade, Deus vai lhe dar, Deus vai lhe conceder, não admito que Deus não lhe deu ainda, vocês vão começar a entender isso, que esse ponto pode estar te levando para o que Paulo está refutando aqui em Filipenses. Para que ter mais dinheiro, se não é para ajudar mais a obra? Para que ter mais posses, se não é para alargar os seus lagares, alargar os seus silos e ter mais para poder compartilhar? Estão rumando para a destruição. O Deus dele é o próprio apetite. O Deus deles é o próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. De lá, aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, Senhor Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas do seu domínio. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio por vê-los, pois vocês são a minha alegria
e a minha recompensa. O pagamento de Paulo, a riqueza de Paulo, era ver aquela comunidade andando com os próprios passos. Era ver aquela comunidade correndo para Cristo e buscando estar em contato com Cristo, mesmo com toda a dificuldade e adversidade. Assim como nós ficamos felizes com nossos filhos estão em liberdade, exercendo papéis com seus próprios, com sua própria força. É que Paulo vendo que ele conseguiu instituir a palavra e que aqueles não ficassem dependentes de Paulo. E aqueles, assim, já estavam sendo influenciadores e estavam sendo encorajadores de outros. Não vivam preocupados com coisa alguma. Não vivam porque já vai acabar. O que vai ser lá em outubro? Não vai ter mais a leitura, não vou conseguir acordar. Use Filipenses a seu favor. Quem lhe garante que você não vai conseguir ter contato com a palavra? Só porque não vai ter uma salinha aqui para você estar ligando online. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que ele fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digam de louvor e continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus e a paz dele estará com vocês. E a gente passa para o livro de Filemon, nós vemos também uma carta que ele está em preso, e ele faz justamente essa parte final aqui do texto. Ele pede que o irmão pratique aquilo que ele aprendeu, que o irmão pratique o perdão por alguém que o roubou, por alguém que o machucou, por alguém que fugiu de sua casa, que traiu a sua confiança. É Paulo aqui na carta de Filemon, exercendo de forma prática tudo aquilo que ele está ensinando para um discípulo. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se ele deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Sim, meu irmão, faça essa gentileza no Senhor e que reanime o seu coração em Cristo. Escreva essa carta certo de que você fará o que lhe peço. E até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas em breve e eu possa visitá-lo em breve. Pois eu oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que você entender e experimentar todas as coisas boas que temos, vem em Cristo, o seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois tua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Que entendamos que estamos fazendo aqui é colocar teoria para dentro, para que possamos expelir a prática. E que a paz esteja em vocês. Como é que foi a leitura hoje?